Então é a intenção hoje nós. Agora sim. Então, bom dia. Estamos aí na nossa disciplina de sábado, onde nós temos aí o convidado especial Cristiano Borges Franco, do Instituto Evaldo Lodge, da Fiergs, para falar um pouquinho sobre tendências, futuro na indústria. Tudo contigo, meu amigo. Valeu, obrigado, Maurício. Bora lá então, turma. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e aí a gente segue essa conversa aqui com todos e com todas. Aqui. Tá rodando aí, Maurício? Um olhar sobre o futuro? Se puder me dar um ok, está rodando. Sim, tá rodando. Perfeito, segue lá então, bora lá. Turma, então um pouquinho sobre o IEL, tá bem rapidinho, o Maurício já deu essa introdução ali sobre o Instituto Evaldo Lodge, é uma das empresas que compõem o sistema indústria, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também em todo o país. Então a gente tem as federações das indústrias em todos os estados da federação, e tem o SESI, tem o SENAI, com as suas escolas, com seus centros de atividade, e tem as unidades do IEL, ou os núcleos regionais, como a gente chama o IEL, tá? Então, o IEL de Instituto Evaldo Lodge, o Evaldo Lodge foi um dos presidentes da Confederação Nacional da Indústria e foi homenageado, então, com um instituto. Ele já existe há 50 anos, trabalhando principalmente com gestão empresarial, e dentro de gestão empresarial, a parte de liderança e inovação. Inovação o lugar, o espaço onde eu atuo lá no IEL, já há 13 anos, quase 14, tá? Mas também, como eu falei, tem essa parte forte de educação executiva, de programas de gestão de gestão de liderança e tudo mais. E um terceiro braço muito forte do IEL também, talvez até quem não está trabalhando ainda ou quer trabalhar na sua área, pode contar com a gente também, que é os programas de estágios e bolsas. Inclusive, aqui a gente está com a Braskem. A Braskem também é a nossa parceira, nossa cliente. A gente já teve alguns bolsistas, eu acho que tem até agora, trabalhando, atuando na Braskem, que se chama Inova Talentos, tá? Então é um programa que conecta as empresas com bolsistas de inovação, tá? Geralmente esses bolsistas eles podem ser da graduação, podem ser mestrandos ou doutorandos, tá? Então eles vão lá para desenvolver um projeto de inovação dentro daquela organização e apoiar ela, então, para que essas ideias e projetos saiam do papel, saiam da gaveta. Então, quando tiverem interesse em estágios ou programas de bolsa, fiquem atentos aos programas do IEL, tá? De novo, o IEL tem todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o nosso site, ielrs.org.br. E nessa lógica de falar de inovação, é impossível não falar também de futuros e de criatividade. São coisas bem importantes assim, que a gente entende que para quem trabalha com inovação, para quem pretende criar novos produtos ou serviços para a comunidade, é fundamental ter esses dois temas também na sua pauta, né? Criatividade e inovação. Criatividade é a mãe da inovação, é a partir da criatividade que a gente consegue pensar o novo, que a gente consegue pensar o que não existe. E se a gente for pensar na inovação, é isso, né? É o que não existe. Se bem que a gente tem alguns tipos de inovação, não é mesmo, Maurício? Tem a tal da inovação incremental, que aí sim é o tipo de inovação que a gente melhora, adequa algum processo ou serviço ou produto que já exista, então a gente melhora ele de alguma forma, adequa, adapta, e tem a inovação disruptiva, que é a que eu curto mais, que é aquela que de fato cria algo totalmente novo, algo que não existe. E de novo, eu vou bater bastante nessa tecla, pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser um modelo de negócio diferente das organizações, um jeito novo de vender, um jeito novo de comunicar, tá certo? Uma embalagem diferente, então a inovação ela perpassa por todas as áreas de uma organização. Então desconfiem quando uma empresa tem um setor de inovação e se diz inovadora, porque na real uma empresa inovadora é aquela em que todas as áreas conseguem inovar junto, tá? Eu sei que muitas empresas criam setores de inovação como um primeiro passo, um primeiro ou segundo degrau
para chegar na tão almejada cultura da inovação. E o que é a cultura da inovação? É quando toda empresa está inovando, quando toda empresa tem um olhar para o novo, para um olhar diferente, para aquela perguntinha mágica que é assim, ó, o que eu vou fazer diferente hoje? Né? Então, esse elemento é super importante para empresas que se pretendem inovadoras, tá? Então, sobre o IEL é um pouquinho isso, tá, turma? Lá no final da apresentação, depois eu vou passar o meu contato para vocês, para que vocês possam registrar direitinho o site e tudo mais do IEL, e aí a gente poder continuar essa conversa, tá? Eu gosto dessa Cristiano, frase. se quiser colocar no chat ali também, fica à disposição, tá? O endereço? O endereço ali do. Eu não consigo escrever. Escreve para mim, então. Tranquilo, eu escrevo para ti. ielrs.org.br. Tá. Turma, então a intenção é sintonizar com esse futuro, a gente vai falar bastante dele, com o futuro, com os futuros, com o grande objetivo de inovar no presente. Existem muitas críticas sobre o futuro, o pessoal, os caras são futuristas, os caras vivem só lá na frente, os caras vivem no mundo da lua, os caras viajam, os caras ficam criando coisas lá que não existem hoje. Mas isso é meio que um mito, assim, ou uma forma errada de pensar futuros, tá? Porque o grande objetivo da gente pensar futuros é que a gente consiga criar as pontes para chegar nele. E quando a gente pensa no futuro, a gente pensa numa coisa bacana. Tudo bem que tem muitos cenários aí catastróficos e ruins, e é inevitável não pensar neles e não entender que alguns futuros nos levam sim a coisas muito ruins. Por exemplo, a pandemia já estava sendo prevista há pelo menos uns 10 anos, tá, que ela poderia acontecer. No entanto, os responsáveis, né, ou seja, todos nós não nos preparamos para ela. E talvez os futuristas não tenham conseguido comunicar de alguma forma a todos e todas para que a gente pudesse antecipar a isso ou não. De qualquer forma, ela está aí e a gente tem que aprender com ela agora, e estamos aprendendo, tanto que estamos aprendendo com ela agora, para evitar que isso aconteça no futuro de novo. Então, é sempre com essa ideia, né, turma, de pensar esse futuro, e aí quando a gente pensa, né, vem um exercício de imaginação, como é que esse futuro pode ser, e o que eu preciso fazer hoje para que a gente alcance esse futuro. Lembrando que a gente pode... Amanhã é futuro, daqui a um segundo é futuro. Mas o que a gente está falando aqui, turma, é de futuros lá para frente, daqui a 2, 3, 5, 10, 20 anos. É mais ou menos a ideia de quando você planeja uma viagem. Você está pensando, programando essa viagem para um tempo futuro, nas minhas férias. E o que eu preciso fazer para que essa viagem aconteça? Eu preciso reservar uma grana, talvez, eu preciso fazer a reserva do hotel. Se eu vou viajar para um outro país, eu preciso minimamente aprender a língua daquele país ou algumas palavrinhas para eu não passar tanto trabalho. E essas coisas eu preciso fazer quando? Hoje, no agora, para que, quando chegar o dia da viagem, eu esteja preparado para esse futuro que eu tanto almejei, que eu tanto sonhei, que eu tanto planejei. Não é verdade? Então é isso, bora sintonizar com o futuro para inovar no presente ou hoje. Isso que eu vou apresentar aqui para vocês é apenas uma visão de futuro, tá? De novo, futuros no presente, futuros no plural. Cada um de nós aqui tem que ter pelo menos alguns futuros criados na nossa cabeça, tanto para a nossa organização quanto para a nossa vida pessoal, a nossa carreira, a nossa vida, se vou casar, se vou ter filhos, se vou continuar nessa empresa, se vou criar a minha própria empresa. Então, isso que eu estou trazendo aqui para vocês é apenas uma visão de futuro. Futuro, gente, não existe. Futuro é uma construção da nossa imaginação. Então, como é uma visão, eu não quero que vocês comprem essa visão e digam, pô, isso vai acontecer. O que a gente tem é instrumentos para identificar que isso tem uma grande probabilidade de acontecer. E isso acontecendo, o que a gente precisa fazer para se preparar para esse futuro que está acontecendo? Ou aproveitar esses futuros, criar oportunidades a partir disso que possivelmente, provavelmente, né, futuros prováveis, irá acontecer. Esse é o grande objetivo, ok? Eu gosto muito dessa frase aqui do escritor francês Júlio Verne. Olha só, ele morreu lá em 1905. E ele tem livros de ficção científica incríveis, assim, uma literatura muito bacana. Eu me lembro que tinha muito filme dele. Eu sou
Eu tenho 45 anos, então me lembro que na década de 80, 90, assistia muita Sessão da Tarde e tinha filmes incríveis do Júlio Verne, e livros principalmente, né? Mas ele diz assim, né? Tudo que um homem pode imaginar, outros homens poderão realizar. O que ele quis dizer com isso? Que daqui a um pouco a gente até vai pensar coisas muito malucas, muito doidas, e é aí que mora o futuro, os futuros, tá? Mas talvez a gente não tenha ainda as condições, as tecnologias, a cabeça para rodar aquilo que a gente está pensando. Mas é importante pensar isso, imaginar isso, porque se a gente não fizer, alguém vai fazer, turma. Podem ter certeza. Vamos pensar nas grandes inovações tecnológicas que a gente viu no mundo, como o avião, paraquedas, o carro. Isso aí, em algum momento, alguém pensou, teve essa visão de que poderia acontecer. Talvez ela, naquele tempo dela, não tivesse as condições de entregar aquilo, mas outras pessoas vieram e fizeram, e aí a gente, de alguma forma, colhe os frutos dessas inovações tecnológicas. E cada vez mais vai melhorando a realidade das pessoas. Então, de novo, aqui, conectem aí com o trabalho de vocês, com as inovações na área química, e imaginem o que não existia há 100 anos atrás, ou há 50 anos atrás, ou há 10 anos atrás, e que hoje existe, e que é uma super inovação, e que está resolvendo o problema de tantas pessoas. Tá? E eu gosto, e vocês vão perceber que eu falo muito sobre isso, né, de resolver os problemas do mundo. E vocês aqui têm essa missão na disciplina do Maurício, de pensar inovações e pensar tendências que possam contribuir para a resolução de um problema do mundo, da comunidade onde vocês atuam e das indústrias que vocês atuam também. Então, que problemas a gente pode resolver? E eu digo isso por quê? Porque tem muita inovação que não resolve problema nenhum, que na verdade causa mais problemas. E aqui eu estou falando principalmente de sustentabilidade e de sustentabilidade ambiental. Então, vocês, como são de uma área química, vocês sabem melhor do que eu a responsabilidade que se tem ao gerar resíduos, ao gerar produtos químicos que de alguma forma possam prejudicar a nossa estadia neste planeta. E o quanto a gente quer que isso aconteça e o quanto que a gente não quer que isso aconteça. Né? A intenção é que a gente possa habitar aqui ainda muitos e muitos anos, que nossos filhos, netos, bisnetos possam habitar esse planeta com qualidade, porque hoje, em tese, a gente já não tem a mesma qualidade que nossos avós e nossos antepassados tinham. Então, de novo, essa é uma responsabilidade muito grande que a gente traz, e sempre quando vocês ouvirem eu falar de futuro, eu vou pensar nesse futuro bacana, nesse futuro que atenda às necessidades e demandas das pessoas, da maioria das pessoas, ok? E eu só, Cristiano, dando uma complementada, tu Por falaste favor. que talvez a gente não tenha a mesma qualidade que os nossos avós, né? Mas talvez a gente tenha mais conforto, né? Sim. Mas a que preço, né, Maurício? Não, sim, sim, só para É. provocar. Não, excelente provocação, porque muitos teóricos falam que a gente vive o melhor dos tempos até hoje, porque a gente tem tecnologias que curam doenças, a gente tem esses confortos da vida moderna, a gente tem muito mais recursos que antigamente. Mas aqui a minha fala, né, de qualidade tem mais a ver com o meio ambiente. Esse planeta que a gente habita hoje, ele está muito mais poluído, os rios estão muito mais poluídos, né? Eu acho que a gente morre de câncer num índice assim que nunca se viu na história desse planeta. E isso tudo eu imagino que tenha origem, né, nessa pseudo qualidade de vida que a gente tem hoje, ou lifestyle, ou estilo de vida que se vive hoje. E a pandemia trouxe esse grande aprendizado também, se é que é possível extrair aprendizado dessa catástrofe que está acontecendo, né, que é a gente se perceber cada vez mais humano e conectado com as outras pessoas. Então, quem pôde estar em casa, trabalhar de casa, conviver com a sua casa, acho que o primeiro desafio foi poder conviver consigo mesmo, né, porque já é um troço difícil pra caramba, e depois com seus familiares, filhos, mãe, pai, enfim, tudo mais, né? E como a gente estava desacostumado com isso, afinal a gente saía de casa às 8, voltava às 20 horas para casa, conversava rapidamente com nossos parentes, amigos, familiares, ia dormir e estava nesse ciclo, pelo menos eu estava nesse ciclo há muito tempo. E aí a pandemia nos freou, nos parou, digo, olha cara, olha para ti, olha para os teus aqui na tua volta,
e aprende com isso, e tenta criar um mundo melhor, porque senão... E aí explodiu, né, o povo fazendo hortinha em casa, melhorando o jardim, decorando a casa e tudo mais. Mas enfim, não é disso que a gente veio falar aqui hoje. Não em específico sobre isso. O que vamos falar hoje aqui tem total relação com Futures Literacy, ou alfabetização para futuros, turma. Então, assim, ó, eu entendo que é fundamental, eu conversava com o Maurício na semana que antecedeu esse nosso encontro aqui, sobre isso, de que o que eu acho que é mais importante para profissionais da engenharia química é pensar esses futuros e estar alfabetizado para eles, tá? O Fórum Econômico Mundial já vem falando disso há pelo menos uns 2, 3 anos, de que uma das principais habilidades que as empresas e as pessoas devem desenvolver é a habilidade de enxergar, de pensar, de visualizar, de criar e imaginar futuros, tá? Porque é nesse futuro que vai estar a solução para os nossos problemas. De novo, fazendo aquela ponte com o presente. Eu penso futuros para criar as pontes, as estruturas, para criar a possibilidade de eu chegar lá hoje. O que eu preciso fazer hoje para alcançar esse futuro que eu desejo? E aí você deve estar se pensando, pô, mas eu não pensei nada de futuros. Eu sou estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E tudo bem, turma. Não tem problema nenhum ser Zeca Pagodinho. Só que daí a gente está sujeito a ter que comprar o futuro dos outros. O que é o futuro dos outros? Alguém vai criar um futuro. Alguém vai criar futuros. E a gente vai acabar se enquadrando, se encaixando, e essas palavras eu não gosto, dentro desses futuros dos outros. Eu não vou ter as rédeas da minha vida, tá? E o contrário disso é quando eu penso os futuros, quando eu planejo as coisas, quando eu desejo algo que deva acontecer, para que eu possa me beneficiar desses futuros, para que minha família, para que minha comunidade, tá? E aí eu trabalho dia a dia para que isso aconteça. E quando a gente está nas organizações, também a gente tem esse poder de poder, junto com as empresas, com as organizações, com os nossos colegas, pensar esses futuros para a nossa organização, de novo, para que ele seja bacana para todos. Tá? Alfabetização de futuros nada mais é do que a capacidade de imaginar diferentes futuros usando de diferentes métodos ou pressupostos para atingir diferentes fins. Não passou um filme na tua cabeça aí, Maurício? Maurício era uma das pessoas que falava muito de futuros, e acho que faz isso ainda, né, na sua vida como consultor também, né, apresentando métodos para que as empresas possam construir esses futuros. E aí eu trago lá o telescópio, metamorfose, que são algumas metodologias que a gente tem de cruzamento de tendências, aplicando matriz SWOT para depois entender quais são as melhores oportunidades e como eu transformo essas oportunidades em negócios. Ok, turma? Então, Futures Literacy é a capacidade de imaginar diferentes futuros usando de diferentes métodos para atingir diferentes fins, ou falar a língua dos futuros, tá, turma? Então, cada vez mais eu espero que vocês ouçam falar da palavra futuros nas suas organizações, porque sim, isso é uma disciplina que está entrando cada vez mais na pauta das empresas. A exemplo do que o Maurício está fazendo aqui com vocês, alunos da UBRA, eu também sou professor numa instituição de ensino e a minha disciplina é específica de futuros. Dentro de um módulo que chama Gestão da Inovação na Prática, a gente ajuda as empresas a criarem os seus futuros, trazendo métodos e práticas para que elas consigam chegar lá. O que eu vou apresentar aqui para vocês, de novo, é uma visão de futuro, algumas visões de futuro, tá? Coisas que a gente imagina para o futuro, que talvez aconteçam, algumas já estão acontecendo. E para eu trazer essas visões de futuro, eu vou falar muito do passado, olha que legal. E muito do presente também. Então, o Cristiano vai trazer assim altas tecnologias, vai trazer o que vai acontecer no futuro. Não, eu vou trazer coisas que já estão acontecendo no passado e que nos dão indícios de que isso vai ser futuro, tá? E algumas dessas coisas talvez irão nos chocar, talvez irão nos maravilhar, digo, uau, que bacana. Alguns vão até estranhar, digo, né, os mais céticos vão pensar, pô, isso aí não vai acontecer não, Cristiano. Tá? E eu tenho para dizer para vocês que tudo bem, né? A intenção é essa mesmo, mas só aí poderemos construir futuros que sejam melhor para todos. Tá, turma? A intenção é que vocês estranhem mesmo, se choquem, talvez alguns não, porque já estão habituados, já têm visto isso em outros lugares também, já estão lendo sobre isso. E eu gosto muito, Maurício, turma, da ficção científica, porque daí assim, aí sim,
na ficção científica que mora esses futuros muito loucos. E aí lá no final da nossa apresentação aqui eu vou trazer algumas listas de filmes que me inspiram muito para esses futuros possíveis, tá? Lembrando que, eu falei antes um pouquinho também, tem muitos futuros, galera, que são distópicos, ou seja, não é aquele futuro ideal, são futuros catastróficos. E aí tem uma série na Netflix que fala só desses futuros distópicos, que é o tal do Black Mirror. Black Mirror. Quem já assistiu vai entender o que eu estou falando. Quem não assistiu, anota aí para assistir, porque é bacana. Mas no Black Mirror, eles trazem futuros horríveis. Eles pegam o que há de melhor na tecnologia, tecnologias que até não existem ainda, mas que já estão sendo construídas, já estão sendo pensadas, já existe um exercício de imaginação em cima, e algumas até já existem, tá? Mas eles pegam o pior do ser humano, ou seja, o ser humano mau, o ser humano da guerra, o ser humano da destruição, e aí criam aquelas narrativas horrorosas, e a gente fica apavorado e pensando, porra, será que isso vai acontecer? Eu não quero esse futuro para mim. Então, por isso que eu digo, é ficção científica, né? Tá lá na literatura, no filme, no cinema, e eles pegam isso, né? O melhor da tecnologia com o pior do ser humano. O cristiano, aquariano, otimista, que ele sempre pensa assim, a gente deve pegar o melhor da tecnologia com o melhor do ser humano. E as tecnologias já estão aí, e a gente vê muita coisa, né, sendo utilizada para o mal. Mas por quê? Porque a gente não está pegando o melhor do ser humano. Né? Um exemplo aqui para todo mundo ficar bem, entender direitinho. Quando criaram as impressoras 3D, uma galera do mal aí, né? O ser humano, o pior do ser humano, foi lá e construiu armas, revólveres com impressoras 3D. Porque daí você não precisa registro, não precisa nada, e você pode sair matando pessoas aí com armas fabricadas em casa, numa impressora 3D. E aí, para desmistificar, porque quem criou a impressora 3D, as pessoas que criaram, ou os entusiastas da impressora 3D, pensaram, pô, a impressora 3D não pode ser só para isso, gente, e não deve ser para isso. Então, vamos construir coisa bacana, e aí saíram construindo próteses para crianças, para adultos que não têm perna, que não têm mão. Então, esse exemplo do Black Mirror é ilustrado por essa vida real da impressora 3D, por exemplo, que pode fazer uma arma, ou pode fazer uma prótese, por exemplo, tá? Para curar alguma pessoa ou melhorar a qualidade de vida dela. Um outro exemplo bacana que eu vou trazer para vocês, também bem atual, é de inteligência artificial. Quem é que recorda aí de uma inteligência artificial que foi criada pela Microsoft e ela foi colocada no ar, assim, numa rede social, para que essa inteligência artificial pudesse aprender com as pessoas? Só que uma galera do mal entrou para trocar ideia com ela e essa inteligência artificial começou a aprender sobre nazismo, sobre misoginia, e virou uma inteligência artificial horrorosa, assim, preconceituosa, racista e tudo mais. Tá? E aí, obviamente, a Microsoft tirou ela do ar, né, porque não era essa a intenção deles, de que ela tivesse aprendido isso com essas pessoas. E hoje a gente tem, por exemplo, a Bia, que é uma inteligência artificial do Bradesco, tem até propaganda na TV sobre isso, que ela não está mais tolerando, ela está sendo programada para não tolerar misoginia, machismo, né? Então, pela luta das mulheres, porque muita gente, cara, é até engraçado falar, começa a trocar ideia com uma inteligência artificial, eu sou a Bia, eu que posso lhe ajudar. Bia, você gostaria de transar comigo? Bia, você pode me mandar uma foto? E a Bia dá umas respostas de computador dizendo, olha, não entendi a sua pergunta. E agora não, agora ela está sendo programada para dizer assim, olha aqui, ó, cara, você é um sem vergonha, você é um machista, claro, não é com essas palavras, mas é quase isso. E eu não estou aqui para isso, então respeite as mulheres, respeite as pessoas e tudo mais. Então eu acho que isso aí também é um exemplo de tecnologia aplicada para o bem. Tá, turma? Estou me estendendo muito aqui, acho que até vou me atrasar, vamos adiantar aqui. Visões, tá? E eu gosto muito, turma, de uma empresa que chama Aerolito, e eu aprendo muito com eles, tá? Eu fiz várias formações de futuros, de análise de tendências, na Aerolito, que é uma escola, que é um hub de tecnologia, de inovação, consultoria, eles são várias coisas, tá?
E eu aprendo muito com a Aerolito, e eu vou compartilhar aqui algumas visões que são deles, mas que também são minhas e que também são do IEL. O IEL também compartilha dessas visões, tá? Para vocês. A primeira delas é o E versus O. É muito comum as pessoas ficarem dizendo e isso, e aquilo, as coisas serão assim, serão assado, é só o E. E a gente gosta mais do ou, tá? As coisas podem ser ou isso ou aquilo, não e isso e aquilo, tá? Então, sempre quando vocês se depararem com o e, pensem que também pode ser o ou. A gente nunca vai ser uma coisa só, as nossas organizações nunca vão ser uma coisa só. A gente pode e deve mudar de opinião. Eu acho que isso é belíssimo no ser humano, quando ele tem a hombridade, humanidade, humildade de pensar diferente, de mudar a sua opinião, porque acho que uma das razões que a gente anda tão polarizado hoje é por conta disso, né? Você tem que ser só isso, né? Não, mas você pode ser ou isso ou aquilo também. Então essa e versus ou eu acho que é bem importante. Algumas outras visões aqui que também possam contribuir com o futuro das carreiras de vocês e do entendimento desse mundo contemporâneo. Cada vez mais a gente vê que a gente vai passar de uma lógica de profissões para habilidades. Então, hoje vocês estão engenheiros químicos, é uma profissão, mas cada vez mais vocês vão se deparar que mais do que uma profissão, vocês precisam criar novas habilidades, ter novas habilidades, e essa habilidade de pensar futuros é uma delas, habilidade de comunicação, habilidade de negociação, habilidade de ter inteligência emocional, habilidade de fazer gestão de conflitos. Então, são várias habilidades fundamentais para a nossa vida em sociedade. E geralmente isso a gente não aprende nas universidades, tá? Que é um pouquinho da lógica das hard skills, que é uma visão bem industrial, para uma visão de soft skills, que são habilidades que a gente pode utilizar em qualquer contexto, tá? A gente vai falar também de empresas versus APIs, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, que é uma outra visão também, dessa transição de empresas para APIs. A visão de hiperespecialistas para multidisciplinares, de carreiras para ciclos de aprendizado e de empresas para escola. São coisas que a gente acredita, tá? O que é empresas para APIs, tá? Cada vez mais a gente vai perceber que a gente precisa estar conectado. Essa palavra vem das tecnologias, basicamente, também da tecnologia, né? Conectado à internet, conectado às coisas, né? A internet das coisas, por exemplo. E aqui eu trago essa coisa de soluções tech facilmente integrável ao seu sistema. Então eu não preciso, na minha empresa, ficar desenvolvendo novas tecnologias quando eu posso me conectar a APIs de terceiros, tá? E aqui eu trago um exemplo, por exemplo, da API do e-commerce da Cielo. Nessa lógica de pandemia, onde todo mundo, né, teve que se reinventar, eu estou falando agora das empresas, e criar e-commerce para poder continuar vendendo seus produtos e serviços, já que o modelo presencial de empresa já não estava rolando, não está rolando, a gente, né, tem essa coisa do fechamento do comércio, dos lockdowns. Então, como é que eu continuo vendendo meu produto? Pô, eu preciso criar um e-commerce, eu preciso sair do zero, eu preciso contratar programadores. Não precisa, gente. A lógica é conectar com APIs que já existam. E daqui um pouco a gente também pode ser plataforma, nossa empresa também pode ser plataforma e conectar também para ser conexão para outras empresas também. A API é mais ou menos como se fosse uma porta, tá? Então eu me conecto, eu disponibilizo portas para que pessoas possam entrar no meu sistema e se valer dele. Claro que aqui tem uma lógica comercial por trás, a Cielo não vai dar isso de graça, mas é muito mais barato do que eu ter que desenvolver do zero APIs para que eu possa vender o meu produto ou serviço. Então isso tem muito a ver com empresas, APIs. O professor Silvio Meira, da Universidade Federal de Pernambuco, e ele é um dos fundadores do César, que é um centro de empreendedorismo e inovação lá do Recife, e ele ajudou a fundar o Porto Digital, que é um dos maiores e melhores ecossistemas de empresas de base tecnológica do país, e um dos melhores e maiores do mundo também. Ele fala muito disso, que no futuro empresas serão plataformas.
Olha o exemplo da Magalu. A Magalu é uma super plataforma que está conectando pequenos empreendedores para que eles possam, agora em tempos de pandemia e também no futuro, colocar os seus produtos. Eles abriram a sua API. Vocês entenderam agora? Eu abro a minha API porque se eu sou um microempreendedor, um pequeno, tenho uma pequena loja, não tenho condições de desenvolver, principalmente agora em tempos de pandemia, que os recursos ficaram ainda mais escassos. Então o Magalu foi lá e abriu as suas portas, abriu as suas APIs para que novos empreendedores pudessem se conectar. E a gente tem visto isso cada vez mais, gente. O modelo do iFood, o modelo do Rappi, é exatamente isso também. Eles liberam a API deles para que os restaurantes possam vender cada vez mais dentro dessas plataformas. Então aqui poderia ser empresas / plataformas também, tá? É uma coisa que já está acontecendo, nem é tão futuro, mas é que a intenção é que aconteça cada vez mais. Tá? E aqui o exemplo da Cielo. A lógica de hiperespecialistas para multidisciplinares. Por que eu trago essa visão também? Cada vez mais, turma, a inteligência artificial, a automação, a lógica da indústria 4.0, do aprendizado de máquina, né, o tal do machine learning, vai estar presente, já está presente na nossa vida. E tudo que é muito específico, geralmente essas coisas bem específicas, elas tendem a ser facilmente automatizadas. Ou seja, tem uma regra, eu preciso obedecer aquela regra bem específica, então isso pode ser automatizado por uma inteligência artificial, por exemplo, tá? A probabilidade disso acontecer é maior. E aqui a gente está falando de profissões, de carreiras, de profissões. Então, se a sua profissão tem coisas muito específicas, muito que é possível possível de uma automação, é bem provável que essa é um trabalho que vai deixar de existir, tá? E vai ser conduzido, vai ser realizado por uma inteligência artificial ou por uma inteligência artificial, basicamente. Então, um computador vai rodar o seu trabalho muito melhor que você. Por isso que a gente tem que cada vez mais ser multidisciplinar, tá? Então, hoje a gente é engenheiro químico, mas a gente pode e deve ser cada vez mais outras coisas também, para que a inteligência artificial não vá lá e não automatize o nosso trabalho. Turma, se não está fazendo sentido para vocês querem mais exemplos, vão anotando aí, por favor, para a gente voltar a esse assunto ao final ou em algum momento aí para a gente poder debater isso, tá? Não guardem essa dúvida só para vocês, ok? Carreiras versus ciclos de aprendizado, é muito parecido com o item anterior que eu falei também. Cada vez mais a gente tem que aprender, cada vez mais e sempre, tá? Nos tempos dos nossos pais, era muito comum eles falarem assim, pô, você vai concluir o ensino médio, você vai concluir os estudos, ou faz uma graduação, faz uma faculdade, pronto, encerrei os estudos, agora eu vou trabalhar. Isso já não existe mais, a gente sabe disso. Talvez até os nossos pais estejam vivendo isso na pele agora, né, da importância de se reinventar e aprender sempre. E tem até um nome bonito para essa tendência que chama Lifelong Learning, e Life-Wide Learning, ou seja, eu preciso aprender sempre e aprender cada vez mais espraiado, que tem a ver com isso aqui, né? Ser multidisciplinar. Então, levem essa palavrinha para vocês, turma, ciclos de aprendizado, e a gente nunca termina os estudos, esse é o termo que eu estava procurando. Né? Nossos pais diziam, agora terminei os estudos. A gente nunca vai terminar os estudos. A gente vai ter que estar sempre aprendendo alguma coisa nova para conseguir nos manter atualizados, para conseguir criar maiores e melhores soluções para as pessoas de acordo com o lugar onde a gente atua. Tá bom? Se não fizer sentido, de novo, trago essa dúvida para depois. Empresas virando escolas, isso também é uma tendência que o Thiago Matos, que é esse professor lá da Aerolito, traz já há algum tempo também. Cada vez mais as empresas se tornam escolas e ensinam as pessoas sobre o que elas fazem e tudo mais. Um exemplo clássico é a Starbucks. A Starbucks não é só uma loja que vende café. Cada vez mais ela está ensinando as pessoas a como fazer um bom café, tá? Dentro das organizações tem uma área lá que chama, geralmente está ligada à área de pessoas, que chama gestão do conhecimento, né? Como é que a gente gere todo o conhecimento
que orbita ou habita aquela organização. E cada vez mais a gente percebe o quanto a gente precisa aprender esse conhecimento que está ali dentro da organização e tudo mais. E aí as empresas criam áreas específicas de capacitação, né, de qualificação dessas pessoas para que, além de fazer o produto e serviço que elas fazem, elas também precisam ensinar cada vez mais os seus funcionários e também a comunidade sobre aquele produto ou serviço. Tá? Isso gera uma lógica muito forte de rede, que também é um tema super contemporâneo. Cada vez mais a gente precisa atuar em rede, e de novo remete à questão da plataforma, né? A plataforma também é uma atuação em rede, e aí a gente vai educando. Então a empresa deixa de ser só uma empresa e também vira uma escola. Enfim, trouxe algumas visões de futuro aí para vocês, é como se fosse um preâmbulo para preparar vocês para a melhor parte agora, que é uma visão de futuro bem polêmica, inclusive, que a gente vai enxergar bastante lá nos filmes de ficção científica, mas o objetivo maior, turma, é inspirá-los, tá? É que vocês consigam se inspirar. Vocês podem sentir raiva do que eu vou apresentar aqui também, vocês podem curtir. Isso eu já vi, muita coisa, como eu falei, já é passado, tá? Então eu vou falar para vocês agora, nessa segunda parte da nossa conversa, de grandes avanços e descobertas, que é um pouco das tendências que o Maurício queria também, revoluções pós-digital, ou seja, o que vem depois desse digital. A gente já está vivendo a revolução pós-digital, né? O que significa isso? Que revolução é essa? E um terceiro capítulo que fala de biologia e modelos tecnológicos. De novo, tentem sempre conectar com o dia a dia de vocês, com a organização de vocês, para ver se faz sentido, ou até mesmo com aquela ideia de negócio que vocês talvez tenham, né? Pô, vou criar uma empresa, vou ser empreendedor, isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Bora lá. Grandes avanços e descobertas. Aqui eu citei o professor Silvio Meira, e eu gosto muito de trazer esse material aqui que ele criou. Aqui o 0 é o 2021, tá? É o ano que a gente está aqui agora. Há 100 mil anos atrás foi criada a linguagem, tá, turma? Menos de 10 mil anos atrás, a escrita, né, como a gente conhece. Há menos de 1000 anos atrás, a imprensa, tá, que possibilitou a edição de livros, e aí foi a internet da época, né? Porque daí, aquele conhecimento, né? Primeiro tinha linguagem, eu só falava, linguagem oral, e passava esse conhecimento só de boca em boca. Na verdade, os índios têm isso hoje, as comunidades mais primitivas têm isso até hoje, e a gente também, né? A gente passa a informação através da oralidade ainda. Mas quando foi criada a escrita e a imprensa, isso teve um poder de disseminação do conhecimento enorme, né? Porque daí eu podia jogar esse conhecimento para dentro de um livro e eu podia distribuir esse livro para todo mundo. Olha que bacana. Há menos de 100 anos atrás, galera, foi criados os códigos de computadores, tá? A programação, ou o próprio computador, tá? E há menos de 100 anos, mais especificamente ali na década de 60, 70, mas se popularizou e tornou para as massas em 1996, 97, a tal da internet, que daí que eu não preciso mais de um livro para distribuir o conhecimento, eu posso jogar toda essa informação por uma rede global e as pessoas podem aprender, e é o que a gente faz hoje, pela internet. Mas antes disso foi necessário que se criassem os códigos de computador, o tal do 0 e 1, não é verdade? E aí a internet foi possível. E há menos de 10 anos, turma, se começa a falar de blockchain, que é uma plataforma descentralizada, onde eu também, é um recurso de informática também, onde eu posso fazer transações sem a necessidade de um intermediário. Por exemplo, eu posso fazer transações bancárias sem precisar ter um banco. Eu posso fazer registro de informações sem necessidade de um cartório. E registro de coisas que são confiáveis. Isso que é a principal característica da blockchain, tá? É como se fosse um grande livro caixa sendo gestado, sendo gerido, melhor dizendo, pelas pessoas, e não por um banco que nos cobra taxas altíssimas, não por um cartório que nos cobra taxas altíssimas para validar um documento e dizer que aquilo de fato aconteceu. Então essa tecnologia blockchain é super nova ainda.
Hoje ela é base principalmente para as criptomoedas, em especial a mais famosa delas, que é o Bitcoin. Tá? Então, o Bitcoin ele é transacionado dentro de plataformas blockchain. Mas aqui o foco da questão não é o blockchain, isso aqui pode ser capítulo para uma outra aula, tá? O que eu quero dizer para vocês é que até então a gente é meio que, como o Silvio Meira chama, do homo simbólicos, né? O homem cheio de simbolismos, cheio de códigos de linguagem, e a partir daí que a gente consegue comunicar. Trazendo um pouquinho para a química aqui agora, né? Há um pouco mais de 100 anos foi descoberto o DNA, né? E há menos de 100 anos foi descoberto que esse DNA ele é uma dupla hélice. Quem lembra daquela imagem do DNA, aquelas hélicezinhas, né, aquelas circulares assim, que a gente é composto dessas dupla hélice. E há pouco mais de 60, 70 anos, acho que até menos, me corrijam aí se alguém souber, foi descoberto o sequenciamento dessa dupla hélice, que cada pedacinho daquela hélice ela é uma parte do nosso, ela é uma parte que define quem nós somos, que tipo de sangue, que doenças a gente vai contrair, a cor dos nossos cabelos, a cor da nossa pele, a nossa inteligência e tudo mais. Então, e a partir desse sequenciamento, a gente consegue, né, os cientistas conseguem hoje pegar um pedacinho e descobrir, ó, esse pedacinho aqui é a cor do teu olho, esse pedacinho aqui é a possibilidade de você contrair diabetes no futuro, esse pedacinho aqui diz que você tem origem na África ou na Europa, por exemplo, por conta da sua cor de pele, e por aí vai, tá? E, gente, em 2019, aqui o zero não é 2021, é 2019, foi descoberto uma tecnologia que chama MHAX, que é possível, que possibilita editar uma única base do DNA, tá? Esse pedacinho do sequenciamento dele, como se edita um código de computador. Então, olha só a caminhada que a gente precisou chegar até que a gente pudesse editar, como a gente escreve um arquivo do Word lá, editar uma base desse DNA. E aí eu quero que vocês imaginem o que é possível com isso. Se cada um pode, se a gente pode, a partir de agora, editar esse DNA e definir quem nós somos. Talvez não esteja aqui a cura para doenças, talvez não esteja aqui a possibilidade de a gente ter uma audição melhor, uma visão como a dos... Quem é que enxerga muito bem? Os pássaros? Uma audição como a dos cachorros, que dizem que eles conseguem ouvir a mais de 10 quilômetros, eles conseguem perceber um som. Enfim, tá? Essa tecnologia que também ela é usada junto com o CRISPR-9, tá? Ou CRISPR-R. Tá? É essa tecnologia que possibilita que a gente edite uma única base do DNA, como se edita um código de computador. E aí, o que vem pela frente... o Silvio Meira chama de homo artificialis, homo artificial, tá? Aqui, quando foi desenvolvido o código, o que foi, na verdade, desenvolvido foi a capacidade de escrever sistemas que, pelo menos em tese, podem, no mínimo, escrever qualquer coisa que podemos escrever. Então, nós podemos escrever as pessoas. Nós podemos dizer, a partir dessas tecnologias que já existem, como serão as pessoas a partir de agora, tá? E aí, um exemplo que eu trago para vocês é de um chinês, olha os chineses aí, os chineses estão à frente dos nossos tempos, que conseguiu, pelo menos há uns 2 anos atrás, com essa tecnologia, tirar um gene do vírus da AIDS de um bebê, tá? Porque ele nasceu de uma mãe que tinha essa doença, e eles conseguiram editar o DNA dessa criança e curaram essa criança, tá? Só que isso ainda é uma questão, principalmente a questão médica, que passa por várias questões éticas. E eles entenderam que manipulação de genes em humanos é antiético. E esse cara foi preso e um tempo depois ele apareceu morto. Mas isso é só uma história que eu queria contar para vocês. Eu queria que vocês ficassem com essa percepção, com essa ideia de que sim, já existem tecnologias que podem... exemplo do que muitos religiosos acham, né, que foi Deus que criou tudo, né, a sua imagem e semelhança, o homem também pode agora ser um tipo de Deus. Turma,
da onde é que o IEL, da onde é que eu bebo, quais são as fontes onde eu bebo dessas informações sobre tendências, tá? E aqui eu quero deixar esse registro para vocês de pelo menos 3 fontes onde a gente se baseia que essa tese que eu vou apresentar para vocês tem lógica, tá? O Fórum Econômico Mundial, lá na página deles, do World Economic Forum, fala de três megatendências, tá? Pelo menos 3 megatendências, as físicas, as digitais e as biológicas. As físicas têm relação com veículos com direção autônoma, o carro que anda sozinho, está cada vez mais próximo da gente. A impressão 3D, que eu falei um pouquinho antes, a robótica avançada e os novos materiais, que eu acho que tem uma relação forte com a engenharia química. As megatendências digitais têm a ver basicamente com a internet das coisas. Conectar tudo a todos os lugares. Ou seja, a gente está vendo cada vez mais as casas automatizadas. Você bate palma, acende a luz, você aperta um botão do celular, abre a cortina, liga o ar-condicionado, liga a TV, você fala com a Alexa, Alexa comanda a sua casa. Então, cada vez mais isso vai estar presente na nossa vida, tá? Que é a internet das coisas, ou seja, as coisas inteligentes. As coisas conversando com outras coisas e conversando com a gente também, né? O meu medo é que essas coisas se rebelem em algum momento, tá? Brincadeiras à parte. E as tendências biológicas, né, que tem a ver com biologia sintética e com essa parada do DNA que eu falei há pouco para vocês também. Guardem isso porque a gente vai precisar daqui um pouquinho. A indústria, a CNI, que é o lugar onde eu trabalho, né, a Confederação Nacional da Indústria, a qual está ligada à Federação das Indústrias, a qual está ligado o Instituto Evaldo Lodge, o SESI e o Senai, eles elaboraram um estudo que chama Indústria 2027, tá? Indústria 2027. E, nesse estudo, eles não trazem 3 megatendências, eles trazem 8 tecnologias que eles acham que vai ser o futuro das coisas, tá? O futuro dos negócios, o futuro das indústrias, é mais ou menos como eles falaram assim, alô indústrias, alô Braskem, alô PPG, alô outras empresas de vocês, prestem atenção nessas tecnologias aqui. Elas são mega importantes, se você não aprender, se você não trabalhar com essas tecnologias, você pode estar fadado a falir, a perder a perder o seu negócio, ou né, melhor, perder o bonde da história, tá? E então a CNI trata essas 8 tecnologias, que é a internet das coisas, que aparece lá também no estudo do Fórum Econômico Mundial. Tecnologia de redes e de comunicação, tá? Olha o 5G chegando aí, cada vez mais a gente vai ouvir falar dele, e o 5G vai possibilitar coisas que hoje o 4G não possibilita nessa lógica de conexão com as coisas. A inteligência artificial cada vez mais presente na nossa vida, tá? Na vida das organizações. Big Data, como eu trato esse caminhão, essa enormidade, essas toneladas de dados que circulam na rede. Eu curti uma foto no Instagram, é um dado. Esse dado diz alguma coisa. Eu gostei dessa imagem, eu gostei dessa foto. E o conjunto de pessoas clicando naquela foto dizem muito para a empresa que publicou aquela foto. Tá? Se eu publiquei a foto de um carro verde e uma galera foi lá e clicou no carro verde, olha, tem um sinal aí. Uma galera gosta de carro verde, menos daquele carro amarelo que a gente botou a foto também. Então, como é que eu trato essas informações, esse gigantismo de dados que circulam na internet todo dia? Isso se chama Big Data. Produção inteligente conectada, ou a famosa indústria 4.0 também, que é um conceito que surgiu na Alemanha, e aqui as indústrias do Rio Grande do Sul e do Brasil estão correndo atrás para conseguir minimamente criar estruturas de inteligência de indústria 4.0 nas suas fábricas, nas suas instalações. Tá? A gente está aprendendo muito sobre isso, e é a responsabilidade principalmente do SESI, do Senai, falar sobre produção inteligente e criar sensores e criar recursos tecnológicos para que as empresas possam estar cada vez mais automatizadas e, com isso, produzir mais, obviamente. Tá? Bioprocessos e biotecnologias avançadas, nanotecnologia, eu vou falar disso um pouquinho lá na frente, e materiais avançados, que é o que o Fórum Econômico Mundial fala de novos materiais. Aqui a CNI fala de materiais avançados, tá? E que eu acho que tem uma relação muito próxima, de novo, né, com a área de vocês. Um outro lugar onde a gente bebe de informações também, e eu sugiro para vocês que busquem, principalmente agora, né? Vocês precisam entregar um trabalho, eu preciso saber quais são as tendências aí que podem impulsionar o nosso trabalho, então
busquem lá no Fórum Econômico Mundial, busquem na CNI e busquem aqui nessa página também, que é do MIT Technology Review. Todo ano eles publicam, galera, há 20 anos já, pelo menos, a lista das 10 tecnologias mais inovadoras daquele ano, tá? E a gente vai nessa fonte aqui, bebê, porque a gente acredita muito neles. O MIT é o Massachusetts Instituto de Tecnologia, né, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, é uma das maiores, se não a maior instituição de pesquisa do mundo, tá? E aí, lá em 2019, eles falavam dessas tecnologias aqui. Destreza do robô, e eu vou apresentar um vídeo para vocês depois sobre isso, né? Os robôs cada vez menos durões, como a gente conhece, né? Os robozinhos. Energia nuclear de uma nova onda, previsão de prematuros, que tem a ver com DNA. Sonda de intestino em uma pílula, ou seja, a gente ingere uma pílula e a gente consegue mapear lá o nosso intestino com algum tipo de problema, ou resolver algum tipo de problema. Vacinas contra o câncer personalizadas, porque a gente sabe que os cânceres eles são muito diferentes um do outro. O hambúrguer sem vaca, que é a carne do futuro, né? As carnes veganas também, plant-based, que é, né, baseado em plantas, a gente vai falar disso também um pouquinho. E por aí vai, uma série de... São 10 tecnologias que eles publicam todo ano. Essa aqui é a lista de 2019, essa aqui é a lista de 2020, né? Eles falavam de uma internet inhackable, que tem a ver com internet quântica, tá? Medicina super personalizada, o dinheiro digital, lembra que eu falava do Bitcoin para vocês, em outros tempos também já foi super tendência, em 2020 eles acreditavam que ela viria com mais força ainda. Drogas anti-envelhecimento, há muitos futuristas e pessoas que estudam futuros, que entendem que a gente não vai mais morrer, olha que doideira isso, que a gente vai poder decidir em que momento a gente vai morrer, se a gente quer morrer ou não, porque cada vez mais a gente vai ter drogas que vão combater esse envelhecimento, e com qualidade, né, gente? Sempre pensando isso. Moléculas descobertas por internet artificial, e por aí vai, a supremacia quântica, né, que o Google já anunciou um tempo atrás. Enfim, um bocado de coisa aqui que às vezes a gente pode, pô, não sei nada disso, ok? Eu também não vou entrar no detalhe. E eu trouxe aqui para vocês também a lista de 2021, tá? O que eles estão apostando como grandes inovações para esse ano, e aí veio as vacinas, né, principalmente que combate ao Covid, a partir do tal do RNA mensageiro. Não me pergunte o que é isso. Quando você entra lá no site do MIT, tem uma descrição de cada uma, tá, galera? Então vocês vão poder entrar e entender o que é o RNA mensageiro. O GPT-3 tem a ver com computação também, confiança de dados, baterias de lítio metal, aqui acho que tem uma relação forte com vocês, rastreamento do contato digital, posicionamento hiperpreciso, né, tem a ver com satélites e tudo mais, tudo remoto, que é um pouquinho do que a gente está vivendo nesses tempos de pandemia. Inteligência artificial multiqualificada, algoritmos de recomendação do TikTok, olha o TikTok aí, que está uma rede social chinesa, né, e o hidrogênio verde. Então eu trago isso para que vocês possam refletir e possa ser também uma fonte de busca para vocês, para a pesquisa de vocês, esse lugar aqui do MIT. Lembrando sempre, né, turma, a gente vai falar de muitas tecnologias aqui, e daí relembrem o que eu falei quando eu falava lá do Black Mirror, né, que tecnologia é possibilidade, e essa possibilidade a gente pode usar para o bem e para o mal. Tá? A tecnologia, ela não deve ser um fim em si mesma, tá? A gente deve sempre pensar que o mais importante é o ser humano, tá? A tecnologia é meio, ela vai nos apoiar a gente a alcançar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, a ter mais conforto, a ter uma relação melhor com a nossa família, com a nossa comunidade. Esse é o objetivo da tecnologia, tá? Porque muitas pessoas e empresas colocam a tecnologia como um fim. A gente precisa dessa tecnologia, essa tecnologia que vai mudar a nossa vida, tá? E aí a gente está vendo muitas empresas, principalmente aqui no Brasil, quebrarem a cara. Por quê? Por exemplo, pensam que precisamos entrar na tal da indústria 4.0, como eu falei há pouco para vocês. O que a gente precisa? A gente precisa de tecnologia. Pô, muita tecnologia. Vamos trazer tecnologia, vamos importar tecnologia. Gastam os tubos de dinheiro com tecnologia, mas não preparam as pessoas.
E aí as pessoas não sabem o que fazer com aquele tanto de tecnologia, e as tecnologias muitas vezes acabam sendo subutilizadas, é uma grana que se gasta sem a necessidade, tá? Porque as empresas não prepararam as pessoas para aquele modelo, para aquela cultura, para aquele novo jeito de fazer as coisas, tá? É mais ou menos quando a gente compra um celular maravilhoso, cheio de tecnologias, e a gente não sabe usar a metade delas. O troço fica aqui sendo subutilizado, a gente gastou caro pra caramba para aquele aparelho, mas não serve para muita coisa, tá? Eu sei que esse exemplo, né, para um celular é mais tranquilo, mas vamos pensar nas organizações que pagam muita grana, investem muito dinheiro e depois não sabem o que fazer com essa tecnologia. Então, cada vez mais, quando a gente ouve falar eu ouço falar de transformação digital, eu tenho ouvido e tenho falado sobre a importância de, primeiro, preparar as pessoas. Se as pessoas não estiverem preparadas com esse modelo mental, com essa ideia de que tecnologia é só uma possibilidade, mas que é a gente que vai fazer acontecer, né, a tal da transformação digital não vai rolar, tá? Se a gente não pensar digital, tá? Porque é muito fácil a gente digitalizar. É como se a gente pudesse passar um scanner na nossa lojinha lá, jogasse ela para a internet, mas eu ainda não tenho o pensamento digital. Então eu vou ser uma empresa digitalizada, mas digital mesmo eu preciso aprender muito ainda para ser, tá? Guardem essa lógica aí que eu entendo que é super importante. E aqui alguns recortes que eu fiz só para ilustrar disso que o MIT traz, né, de tecnologias mais inovadoras. Há um tempo já eles vêm falando sobre engenharia imune, né, células geneticamente modificadas para salvar a vida de pacientes com câncer. Isso pode ser apenas o começo. Isso aqui, turma, totalmente ligado com aquele slide que eu apresentei do Silvio Meira, do Homo simbólicos para o Homo artificialis, tá? Que a gente vai poder cada vez mais modificar geneticamente essas células para curar cânceres, né? E vocês viram aqui na lista do MIT desse ano, ou do ano anterior, deixa eu olhar aqui, né? Onde é que falava de... Aqui é a medicina hiperpersonalizada. Cada vez mais a gente vai poder criar curas para as doenças que são só nossas, só minha, só sua, né? E tudo mais. Então isso é uma coisa que já está rodando. Outra coisa que é bem bacana, que tem a ver com inteligência artificial, né? Robôs que ensinam uns aos outros. Então vamos pensar essa nossa casa conectada da internet das coisas, né? E se os robôs pudessem descobrir mais coisas por conta própria e compartilhar o conhecimento entre si? Então, mais do que uma inteligência artificial, porque uma inteligência artificial precisa ser abastecida com informações, a gente precisa ensinar ela, os programadores precisam ensinar ela. No caso lá daquele robô que foi colocado na internet, da Microsoft, as pessoas ensinaram elas as coisas erradas, na verdade não é erradas entre parênteses, entre aspas, é muito errado, né? Falar de racismo, preconceito, para mim é muito errado. Mas cada vez mais a gente vê computadores ensinando outros computadores, tá? Isso aqui também, isso aqui é uma tecnologia de pelo menos 5 anos atrás, energia que vem do ar, e a gente está cada vez mais próximo de que isso aconteça. O que já existe hoje é a transmissão de energia por indução. Então, por exemplo, a gente pode colocar o nosso celular em uma base e ele ser carregado sem necessidade de fios. Mas o que essa inovação aqui pretende é que, assim como a gente recebe as ondas de internet, do Wi-Fi, os nossos aparelhos, gadgets, também poderão ser energizados com energia que vem do ar. Isso é fantástico, né? Ia falar outra palavra com F, mas vou ficar no fantástico. Tá, turma, daí eu encerro esse primeiro capítulo que eu falei sobre grandes inovações tecnológicas para chegar nas tais das revoluções digitais. Vamos fazer um break de 5 minutos? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Para que vocês possam... Pode ser, por mim, tranquilo. Esticar as perninhas. Eu parei de compartilhar, né? Parou sim. Tá. Pode ser a Pamela, Luísa, Letícia, Thiago. Para mim, pode ser. É o tempo de ir no banheiro rapidinho, pegar um cafezinho, tomar uma água e daqui a 5 minutos a gente volta. 5 minutos. 10h36, então, isso? Show, isso aí, bora lá. Feito.